Graça e paz, eu sou Manuel Costa, estamos aqui em mais um momento de fé. Venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida que está no livro de 2 Samuel, capítulo 19, versículos do 31 ao 34, que diz assim: Também Barzilai, o Gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei, o Jordão, para o acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. E ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Maanaim, porque era homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: Passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém, Barzilai disse ao rei: Quantos serão os dias dos anos da minha vida para que suba com o rei a Jerusalém? Louvado seja Deus. Barzilai foi um dos homens que ajudou o rei Davi quando este estava indo para a guerra, e ele preparou alimentos junto com outros homens para sustentar o exército do rei Davi. Quem foi leal, né? Quando todos abandonam. Quem é leal quando todos abandonam, né? Porque nem todos ficam na nossa presença quando as coisas não estão dando muito certo. E Davi mostrou reconhecimento a este homem. Nos dias que Davi reinava, quando o rei mais famoso de Israel atravessava uma das maiores crises da sua vida, surgiu este homem cuja fidelidade falou mais alto que o poder, a conveniência e os interesses pessoais. Barzilai. Davi já havia vencido gigantes, derrotado o exército, já havia consolidado o seu reino. E o nome de Davi era respeitado dentro e fora de Israel. Mas chegou um dia que nem a coroa, nem o prestígio, nem as vitórias do passado puderam livrar ele da dor. Seu próprio filho Absalão levantou-se contra ele, conquistou o coração do povo e iniciou uma rebelião que obrigou o rei a abandonar Jerusalém e fugir para preservar a própria vida diante das artimanhas que o filho dele tinha armado para ele em Jerusalém. E esse cenário era humilhante. O homem que governava uma nação agora caminhava como fugitivo, porque ele também não queria guerrear contra o próprio filho, matar ou morrer na mão do filho de alguém da família. O rei, que antes era cercado por multidões, agora experimentava também o abandono. Muitos que haviam desfrutado da sua amizade desapareceram, porque nos momentos bons está cheio de gente à nossa volta. Mas quando a gente passa por necessidades, quando estamos doentes, aflitos, some todo mundo. Outras pessoas preferem permanecer em silêncio, não tomam partido. Alguns simplesmente aguardavam para descobrir quem sairia vencedor daquela crise. Pessoas que ficam neutras, não tomam partido. E foi nesse momento que Barzilai apareceu. A Bíblia apresenta como um homem muito rico e já avançado de idade. Ele vivia em Gileade e poderia ter permanecido distante daquela situação. Poderia ter protegido seus bens, sua reputação, a sua segurança. Afinal, apoiar Davi naquele momento significava correr risco. Mas Barzilai enxergou além da crise. Ele tem pessoas que têm visão privilegiada. Enquanto muitos observam a queda do rei, ele viu a necessidade de um homem. Enquanto outros avaliam vantagens políticas, ele escolheu agir com compaixão e lealdade. Coisas que está cada vez mais escasso no nosso mundo. E quando Davi e seus homens chegaram cansados, famintos e enfraquecidos, Barzilai providenciou camas para o descanso, alimento para a fome e recursos para fortalecer aqueles que estavam exaustos. Ele compreendeu algo que muitos ignoram. Servos de Deus também atravessam desertos, também enfrentam as batalhas e também precisam de apoio. Sua atitude não foi movida por interesses ocultos, ele não buscava cargos, reconhecimento ou recompensa futura.
a sua fidelidade não dependia da circunstância. Ele permaneceu ao lado de Davi quando o permanecer não era tão conveniente devido às circunstâncias que Davi estava passando. E talvez seja exatamente aqui que a história de Barzilai fala tão profundamente aos nossos dias. Porque é fácil caminhar ao lado de alguém durante os momentos de sucesso, né? Todo mundo dando glórias e achando que você é o máximo. É fácil permanecer quando há honra nos lugares, prosperidade e reconhecimento. Agora, difícil é permanecer quando chegam as crises, as lágrimas e os desertos. É nesse momento que a gente se vê sozinho. E nem todo mundo tem um Barzilai para dar esse apoio, essa força. Alguns anos depois, quando a rebelião foi derrotada e Davi retornou ao trono, o rei não esqueceu o que Barzilai havia feito para ele. E ao encontrá-lo novamente, convidou ele para viver em Jerusalém sob os cuidados da casa real. E era uma grande honra isso acontecer, esse tipo de convite. Mas a resposta de Barzilai revelou ainda mais grandeza do seu caráter. Já idoso, ele recusou a oferta com humildade. Ele não havia servido esperando recompensa, não havia ajudado pensando em benefícios futuros. A consciência dele estava tranquila porque havia feito aquilo que era certo diante de Deus. Ele pensou primeiro em Deus, agradar a Deus. Então, Barzilai nos ensina que existem pessoas que servem apenas enquanto recebem algo em troca. Mas existem outras que servem porque possuem um coração fiel. Porque quem é fiel a Deus vai ajudar o seu próximo. Ele nos lembra que Deus observa aqueles que permanecem firmes quando todos os demais se afastam. Seu nome aparece poucas vezes na Bíblia, ele não realizou milagres, ele não escreveu salmo, não liderou o exército, contudo, a sua história permanece viva porque o céu registra atos de fidelidade que a terra muitas vezes faz questão de esquecer. Se não fosse por esse homem, talvez Davi teria caído. Providência divina, não tenho dúvida disso, mas o servo apareceu no momento certo e na hora certa. Então o Barzilai acaba se tornando um símbolo daqueles que permanecem quando muitos abandonam, daqueles que ajudam quando ninguém vê e daqueles que compreendem que a verdadeira grandeza não está em ser servido. Como Jesus disse, eu vim para servir. Então Barzilai entendeu que o servir era mais importante do que receber. E talvez essa seja a maior lição da sua vida. Deus jamais se esquece daqueles que permanecem leais nos momentos em que as coisas, nos momentos em que a fidelidade custa alguma coisa. Quem na sua vida, quem já participou da sua vida, que nos momentos mais difíceis viraram as costas para você? Infelizmente, nós vamos ter que enfrentar por isso. Quem está nessa jornada cristã, muitos vão viver com a virada de costas de parentes, de amigos, de filhos, de cônjuge, sabe, de amigos mais próximos, porque é assim, nos momentos de crise, Deus providencia Barzilais para nossas vidas, porque Deus sabe das nossas necessidades, sabe aonde Ele está nos levando, nos conduzindo e sabe que lá na frente a gente pode precisar. E você não se espante se as pessoas que você mais esperava viraram as costas para você, porque infelizmente nós vivemos num mundo tão materialista, tão ganancioso, que hoje em dia as pessoas só fazem o favor se tiver algo em troca. Então preste atenção, fica a lição e viva essa palavra em nome de Jesus Cristo. Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Deixe o seu amém e pedidos de oração nos comentários, e que nosso Deus seja louvado para todo sempre. Amém?